Um, dois, três e já. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bom? Eu quero que cada um se apresente, por favor. Emerson, começando pelo Emerson, que é de Direito. Boa noite, meu nome é Emerson Souza Silva, sou estudante do 10º semestre do curso de Direito da UNAMA, Universidade da Amazônia. E meus amigos me convidaram hoje de manhã para esse debate, disseram que ia ser interessante, que haveriam perguntas onde questionaríamos nossas escolhas, nossa existência, dentre outros tópicos. Eu me interessei e estou aqui. Tá, muito obrigado. E você, Alisson Pinho, estudante de Física? Edson Filho. Elson Pinho. Meu nome é Edson, eu tenho 20 anos, estou cursando o curso de Física Bacharelado na UFPA, estou no 5º semestre. Estou encaminhando para me especializar provavelmente em Física Teórica e vim fazer esse debate por um questionamento das minhas escolhas e das escolhas do meu amigo aqui. Tá, muito obrigado. Eu queria que cada um falasse da sua área. O que é o direito para você, Emerson? O direito ele é muito amplo para explicar em 10 minutos, 5 minutos, eu não sei quanto tempo. Mas tente resumir pra gente. Bom, salvo engano, um jurista austríaco do século passado, Carnelucci, ele citava que ele dava o conceito de lide. Lide é uma pretensão resistida, segundo ele. Aí trazendo para a questão do direito, num conceito processual, o direito ele basicamente são pretensões resistidas perante a sociedade. Num contexto, por exemplo, de direito civil, seria um acidente de trânsito, um choque entre veículos, uma colisão entre veículos. Um vai jogar a culpa no outro, ou seja, vão ser duas pretensões resistidas. Isso nós vamos levar para o quesito jurídico, para a mão de um juiz. No quesito penal, temos o Ministério Público querendo acusar a pessoa de um crime, dentre outros. É muito amplo para... Tá bom. E você, Edson? O que é física, a sua área? A física é algo que, por muitos historiadores e cientistas, é bem definido, né? O estudo das leis da natureza, mas a gente pode ter uma abordagem diferente que envolve. Fala! Não, tu vai ter que cortar tu vai cortar. Uma abordagem diferente que envolve o conhecimento, né? A filosofia natural, que era a física da antiguidade, resume o que é a física. É o conhecimento do que tange a natureza, um conhecimento mais fundamental possível. E por isso a física se relaciona com as outras ciências. Porque devido a esse cerne fundamental, ela se torna algo que gera uma ciência geradora, por exemplo. Ok. Ó, senhores, eu vou fazer umas perguntas pra vocês. Vocês podem interromper o outro, entendeu? Mas tem que deixar eu falar também, com respeito. Sem Ok. ofensas, tá bom? Sem ofensa. Primeira pergunta que eu vou falar: o que é mais importante em uma sociedade? Física ou direito? Começando pelo Edson. Tudo bem. Não se pode questionar as importâncias de cada uma de suas áreas, de cada uma das áreas, mas como eu estou disposto a defender a física, que é realmente o que eu acho a área mais importante, tanto pessoal quanto por a amplitude de desenvolvimento humano, nos traz a concepção de que o desenvolvimento da ciência, ou seja, o desenvolvimento tecnológico, é algo que precede o desenvolvimento da própria civilização. Ou seja, a cognição e o desenvolvimento da nossa capacidade de se desenvolver é o cerne daquilo que chamamos de ciência. Ou seja, o desenvolvimento da física, da ciência, a ciência assim como algo
mais antigo, que se tornou física, é essencial para que possamos ter cada vez mais o desenvolvimento, a, a amplitude do bem-estar humano e da tecnologia usada para o bem e para a capacitação de melhores condições para o ser humano. Ou seja, o ponto que eu defendo é que o desenvolvimento da física trouxe mais capacitações e tranquilidade e questão de boa sobrevivência ou melhor sobrevivência do que o bem-estar social que o direito traz. Ok. E por que, para você, Emerson, por que o direito é mais importante na sociedade hoje em dia? Bom, primeiro eu discordo da fala do colega que a física é mais importante que o direito e que é mais antiga, eu discordo também. Se puxarmos historicamente, o direito à propriedade ele vem desde a época dos homens das cavernas, a partir do momento que um daqueles, como eu posso chamar, um daqueles seres, daqueles homens, fez uma linha no chão e falou, olha, esse espaço é meu, num quesito, claro, a gente vive num mundo do patriarcado também, olha, aquela mulher é minha. O conceito de propriedade ele é mais antigo que qualquer coisa relacionada à física que ele fala, a física teórica, é claro. E, bom, eu reitero o que ele falou acerca de que cada uma área tem a sua importância no quesito a sua importância na sociedade. Todavia, se pegarmos todas as relações sociais que existem, que vão do nascimento, desenvolvimento da pessoa, da educação básica, contrato de trabalho, aposentadoria, todas as etapas da vida da pessoa, desde o nascimento até a morte, estão envolvidas com o direito. Estão com a física também. Todavia, a física ela não é tão, como se diz, abstrata quanto o direito, porque cada pessoa tem as suas propriedades, a sua identidade, ou como nós falamos, cada caso é um caso. A física ela é mais teórica do que prática. O direito é prático porque ele parte de pessoa para pessoa, do nascimento até a morte. Por isso eu acredito que ele é mais importante que a física. Ok. Segunda pergunta agora. Eu quero que vocês falem o pró da área de vocês e o contra da área do outro. Começando pelo que terminou. Vamos lá, Emerson. Fale o pró e o contra da área, certo? Da área dele, no caso. O pró e o contra. Não, o pró da sua área e o contra da área do outro. Entendeu? Bom, eu reitero que é muito importante nós entendermos as regras da sociedade que nós vivemos e os meios, a existência das regras. Bom, a maioria das pessoas não sabe qual é a função de um deputado, por exemplo, mas todos nós, a partir de certa idade, somos obrigados ao voto. E você entender isso, você ter uma noção de como o sistema funciona, de quais as regras do sistema, de quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para mim é a coisa principal. Isso devia ser ensinado na escola desde o ensino fundamental, isso é básico. Tem gente, por exemplo, que não sabe que não pode bater o ponto no trabalho posteriormente à jornada, ou antes ou depois de sair. Tem gente que não sabe, por exemplo, que é crime fazer certas coisas, ou que outras coisas acreditam que são crime, não são. Tem gente que não sabe que já houve leis que defendiam a honra. Por exemplo, uma professora de direito penal, a professora Alice, ela dava o exemplo de que antigamente o marido, se ele fosse traído, ele poderia matar tanto a esposa que o traiu, quanto o homem que praticou os atos promíscuos com a esposa dele em defesa da honra. É interessante saber sobre isso. Eu tô... Calma que eu travei, cara. Tu vai cortar isso. Não pode. Tá, Brincadeira. esse é os pró, certo? Calma. Esse é os pró ou você vai continuar falando? Eu vou Não, continuar. me fala bobagem. Bom, basicamente, não precisa cortar, cara. Você entender como funciona a sociedade no quesito... Iniciando o tema.
Brincadeira, não vou. Como funciona a sociedade, quais são as regras do jogo, do nosso convívio social, é algo extremamente importante. E dando já o contraponto contra o ideal do meu amigo, o curso dele, a física teórica ela busca, eu não sei se estou correto na minha afirmação, porque o meu conhecimento sobre o tema ele é muito limitado, eu assumo. Todavia, você vai buscar a física teórica, não vai ser nada mais do que a teoria, a base do que já existe. Claro, entendermos o que existe é importante, mas não é mais importante que o nosso convívio em sociedade, que as regras do jogo, as regras da vida. Finalizo. Bom, eu recomendo que a gente debata as perguntas até cessar o conteúdo que envolve cada uma das perguntas e não passar para a próxima pergunta após os dois falarem, porque existem questionamentos que vão se enrolando aí. Por exemplo, ele falar que eu disse que a física é mais antiga que o direito. Na verdade, a física é uma nova ciência. Ela surge junto com a revolução o Renascimento, né, e com as ideias de Galileu, das duas novas ciências, e a partir disso se consolida. Mesmo eu posso admitir que o direito já estava consolidado, eu trouxe que a física e a ciência em si, que eu me apoio nela, é algo importante, até mais importante que o direito, devido ao desenvolvimento aos desenvolvimentos tecnológicos que só puderam ser feitos a partir desse mecanismo onde o ser humano pôde se aproveitar da natureza e, se aproveitando dessa natureza, teve a capacidade de poder tornar-se um ser, por exemplo, sedentário, um ser que pode pensar, um ser que pode raciocinar e assim desenvolver também as áreas sociais, como o direito, como a filosofia, como a sociologia. Então esse é o meu ponto. Outro ponto é a resposta da pergunta, né? Pode repetir a pergunta? Pergunta, né? Eu quero que você fale o pró da sua área e o contra, né? No caso da área dele. Tá. O pró da minha área, tem o pró interior e o pró exterior. O que eu pensei é o pró interior, que é o pró de satisfação pessoal. Um dos professores de um cientista, um pesquisador, chamado Moisés Nussenswag, perguntou para para um professor, alguma coisa assim, perguntou o que eu devo fazer, por que eu devo seguir a física? Por que você faz física? A pergunta que as pessoas fazem, por que tu faz física? Aí eu faço física devido à satisfação pessoal de chegar em um momento em que tu entende coisas que pareciam imprescindíveis. Ou seja, tu entende coisas que tu nem sabia que existiam e que poderiam ser entendidas. E algo. E o que torna incrível essa ciência. Mas a razão exterior do pró da física. Do direito, no caso que ele fala. O pró da física e o contra do direito. Tá, o pró exterior, o pró mais geral que eu posso citar é justamente o mesmo raciocínio que eu usei para importância. É a utilidade, é a capacidade de nos dar o conforto para se desenvolver. Eu sou pró do desenvolvimento. E o contra? Quer falar alguma coisa, Emerson? Assim, a partir do momento que você pergunta quais são os prós do seu curso e os contras do curso do colega, quando você diz os prós, são os prós perante a sociedade ou perante o que eu penso? Perante o que vocês pensam. É porque ele está falando de satisfação pessoal, eu estou falando da importância que o curso tem com a sociedade. Com a sociedade. A maioria, a maioria das pessoas que cursam medicina, direito, psicologia, os cursos que têm a remuneração são mais elitizados, né? Não tem a mínima satisfação pessoal.
Eu digo pelos colegas que eu conheço. E fazem mais pela idealização de uma boa remuneração. E reiterando o que eu falei agora há pouco, para não soar estranho, né? Quando eu falei da questão das mulheres que traem os maridos, que elas seriam mortas, e dentre outros, finalizando, eu gostaria de falar que isso foi um exemplo de que nós temos que entender a história do direito, porque as regras do passado, as regras da monarquia, as regras da Grécia Antiga, do século passado, recente, elas são o que fizeram as regras atuais. E, finalizando tudo, eu acredito que satisfação pessoal não colabora com a sociedade, colabora somente com o nosso bem-estar. Só para o indivíduo só. E eu acredito, a satisfação plena é algo essencial para um bom exercício do seu cargo, não importa o âmbito da sociedade. Se tu tiver satisfação plena para ser professor, para ser médico, para atender o paciente, para atender o seu aluno, você vai ser alguém que vai realmente ajudar e contribuir para a sociedade, não importa se é direito ou física. Ou seja, você está falando que se você está bem com você mesmo, realizar, você consegue ajudar a melhores pessoas ao seu redor. É isso que você Sim, a satisfação pessoal implica satisfação social na minha concepção. E por isso eu trago tanto ela quanto o próprio âmbito da sociedade também engloba o desenvolvimento tecnológico e do conforto ao ser humano, que para mim é o que é o que prescinde a ciência, é a ideia principal do meu pró. E o contra? Bom, eu ainda não pensei num contra assim, de maneira rápida, mas o contra o estudo do direito, a formalidade do direito é bom. Não pode cortar, né? Você não vai cortar também. Se eu não cortar o meu, tu não vai cortar. O que você tem a falar que não consegue falar os Me contras? rebaixa aí enquanto eu penso. Bom, Tem como falar o contra do seu? pelo que eu entendi, se eu entendi errado, me corrija, o meu colega Edson afirmou que a satisfação pessoal ela é essencial para que aquele profissional exerça a sua função perante a sociedade com fluidez, digamos. Isso que ele falou, exatamente. Bom, eu digo que a satisfação pessoal ela parte de uma premissa de uma boa remuneração. Assim, infelizmente, eu vou dar um exemplo numa entrevista de emprego, não sei se... Eu acredito que de 100 pessoas que vão assistir esse vídeo, a grande maioria, uns 80%, já foram para uma entrevista de emprego. Eles vão chegar para você e vão perguntar assim, por que você quer trabalhar na nossa empresa? O que te trouxe aqui hoje, nesse dia, nessa quinta-feira, nessa quarta-feira? Por que você está aqui? A vontade que a gente tem é falar, eu vi o salário, é perto de casa, eu estou desempregado, eu tenho conta para pagar, eu quero o dinheiro. Mas a gente vai falar, não, eu quero agregar com a minha carreira, eu quero aprender, eu quero ter novas experiências, conhecer sobre a área, tal. E, assim, se satisfação pessoal fosse mais importante que as outras coisas, o ensino público seria uma maravilha, cara. Porque a maioria dos professores de escola pública, desculpe a expressão, é uma merda, cara. Desculpe a expressão. Por quê? Primeiro, baixa remuneração. Segundo, baixa qualidade baixa estrutura, né, de trabalho. São salas, a maioria sem ar-condicionado. A gente vê muitos protestos de estudantes, principalmente em redes sociais. Tá certo. Também. E, assim, eles podem até afirmar, eu estudei literatura porque era o meu sonho, eu amava. Só que depois de um tempo vai saturando. E o que mantém a grande maioria das profissões é a remuneração. Eu acredito que ninguém ia querer ser deputado, ou vereador, ou prefeito se não ganhasse 40 mil por mês. Ninguém ia querer ser juiz se não pagassem 100, 200 mil com os chamados penduricalhos, os acréscimos. Se baixarem o salário do juiz, vai baixar a concorrência também. Ninguém vai querer ser físico se não, sei lá, se pagarem um salário mínimo. Acredito que nem o colega aqui.
E eu finalizo afirmando que a satisfação pessoal, ela é importante sim, é importante para a nossa saúde mental, é importante para a nossa vida, como nós tratamos os nossos pares. Todavia, infelizmente, ela não é mais importante que o quesito da remuneração. Área financeira, no caso. Certo. Vamos pular para a próxima pergunta, senão não vai terminar esse tema aqui. Tu Calma. quer rebater? 1 minuto para cada uma. Primeiro para rebater e Réplica. a segunda para falar sobre o contra, que eu ainda não falei. Tá, eu vou começar Agilize. pelo contra. Um dos contras que eu acho principal é a falta de perspectiva no direito. O cara sai do curso do direito e não tem ideia de onde ele vai ir, entendeu? Ele não sabe, ele se joga no mar e qualquer ilha que o cara descer é suficiente para ele. Isso não é um objetivo, não é algo que vá fazer com que ele se torne alguém que realmente possa ajudar a sociedade de maneira plena, o que bate com a ideia de satisfação novamente. Bom, a segunda, que é o debate entre a ideia de satisfação plena e a carga de remuneração, o quanto a pessoa ganha, é algo que pode fazer sentido, mas também tem um contraponto, que é um país que não favorece o desenvolvimento científico, um país que não investe na ciência, o país que não vai dar salários para a pessoa, vai mostrar a minha tese de que a física realmente é a coisa mais importante juntamente com a ciência. Isso vai fazer com que o desenvolvimento social caia. Eu não posso provar, mas Eu não posso provar. é algo que realmente tende a acontecer e acontece de forma não numa cessação da ciência, mas sim num aumento do investimento na ciência no país e uma diminuição no outro. Tá. Assim, o colega ele afirmou que quem faz direito, perdão, vai ao mar, é isso? Muitas jogaram no mar avulso. Eu discordo, colega. Eu discordo. Muitos dos meus colegas, inclusive eu, fomos aprovados no exame de ordem ainda na faculdade, na UAB. Aí, depois que a gente pega o diploma, por exemplo, a gente pode ir lá e emitir a nossa carteirinha e atuar como advogado. Não é certeza de remuneração, o cliente não vai cair do céu. Existem vários ditados, você balança uma árvore e cai 45 advogados. Todavia, eu acredito que o leque de oportunidades ele é extremamente mais amplo, uma vez que a iniciativa privada aqui na nossa região, principalmente, no nosso país, aqui no norte, para os profissionais de física, para os cientistas, tem um investimento muito baixo. Ou seja, a grande maioria vai para a área pública, vai buscar um investimento do Estado. E isso é muito escasso, infelizmente, porque o nosso Estado ele acaba investindo mais em show de sertanejo, no pão e circo, do que em qualquer outra coisa. Porque sistema eleitoreiro. Agora, o ponto principal no quesito oportunidades, eu entendo que não há outra profissão, não há outra carreira que dê mais oportunidade do que o direito. Não há, eu afirmo isso. Agora, se você quiser discordar... É uma coisa empírica sua, é dados. Empírica? Não, é uma afirmação. É uma afirmação. Um postulado, não dá pra provar, mas é que nem a minha ideia que eu falei ainda agora. Não tenho fonte. Ninguém tem, mas... Tá, tudo bem, vou falar rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu lembro, se eu consigo recitar o que tu disse, que... Tudo bem. Vou dar uma agilizada aí, uma agilizada. Passa pra próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta, vocês já falaram muito sobre esse tema aí. Agora um tema aqui que você vai responder da sua própria área. Por que você considera a sua área mais difícil do que esse colega do lado que está debatendo aí?
Começando pelo Pinho agora, pelo Edson. Tá, tudo bem. A primeira coisa é que a gente tenta entender a natureza e a natureza é algo que às vezes nem se dá a entender. A gente tem que fazer aproximações suficientemente satisfatórias. E isso demanda muita prática e tempo e funciona. O bom da ciência e da física é que funciona mesmo nas dificuldades. Agora, na perspectiva do estudante, do pesquisador, é algo que realmente exige muito do estudante, do pesquisador, porque a sua função social engloba uma amplitude que depende de maneira dependente do aluno, do pesquisador, claro, é algo, retomando, a função social é algo muito ampla que envolve a docência, que envolve a pesquisa, que envolve o estudo contínuo. E isso faz com que a área seja difícil também devido à ampla disputa do que realmente publicar, porque a ciência está, de certo modo, consolidada e é difícil chegar a novas conclusões e se tornou uma ciência cada vez mais globalizada, então o cientista não pode mais tomar conclusões próprias e compartilhá-las, e sim, a partir de dados do mundo todo, fazer isso, e com isso torna-se difícil a pessoa estudar física, torna-se difícil a pessoa desenvolver mais ainda a física, mas a compensação ainda torna-se alta. Podemos ver com o desenvolvimento de ímãs de supercondutores, do desenvolvimento de equipamentos que vieram da mecânica quântica e dessa dificuldade toda que foi sintetizada em desenvolvimentos tecnológicos. Ok, agora Emerson, por que você considera aí também? Mais difícil, imagina assim, mais difícil do que do seu oponente, a área do seu oponente. Acredito que vice-versa, para mim, física é mais difícil que direito, porque eu não sei nada de física. Talvez seja a mesma coisa para o colega. Bom, eu reitero o que eu falei na primeira pergunta sobre as relações sociais, você entender como funciona a sociedade, fazer um estudo de caso. Eu queria citar aqui, por exemplo, a complexidade de um caso de tribunal do júri, um crime contra a vida, ou um crime, por exemplo, de infanticídio. Vocês sabem o que é infanticídio? Não pode falar isso. Não, tu que falou, cara. Assim, basicamente, o infanticídio ele é previsto no Código Penal, lá nos rolos de crimes contra a vida, e é quando a mãe, perante o estado puerperal, acaba matando o filho recém-nascido. E, bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso pelo tempo, mas imagine a situação, né? A mãe, ela subtrai a vida do filho mediante um estado de hormônios que somente a mulher tem. Imagine a complexidade do estudo de um caso desse, a análise, ou de qualquer outro caso semelhante. Como eu reitero, né, cada caso é um caso. Agora, para mim, a física ela é mais complicada por ser teórica. O direito, a gente vê a situação, analisa e verifica as regras do jogo, no caso, as leis, para se basear. É isso. Ok, pode passar a pergunta. Tá, a próxima pergunta é: por que sua área vai ser mais importante do que os oponentes daqui a 10 anos? Começando pelo Emerson agora. Daqui a 10 anos... Por que você acha que direito vai ser mais importante que física daqui a 10 anos? Bom, eu entendo que cada área tem a sua importância. Todavia,
A minha área, ela é relacionada principalmente a relações sociais, relações pessoais, relações da pessoa com o Estado. A área do colega, ela é mais relacionada no quesito indústria e no quesito teórico. Então, eu não acredito que a minha área seja mais importante que a dele. São importâncias diferentes. Desconexas? Isso, desconexas, boa. É diferente. O que você acha disso aí, Elis? Você concorda, discorda? Tem alguma coisa a dizer mais? Eu concordo com a opinião dele, então a gente pode desenvolver novas Próxima. Quem terá mais oportunidade após se formar? Eu. Começando pelo Pinho. Elis, Pinho. Tudo bem. Essa aqui é a última pergunta, certo? Certo. Então pode falar bastante aí. Bom, a ideia de ter a oportunidade de advogar não significa que tu terá algo que te garanta a sobrevivência de maneira, pelo menos de modo que tu realmente se sinta satisfeito com o que tu deseja. Mas a satisfação é algo no ser humano que não acaba, né? É mais importante que dinheiro, então, satisfação. Não, a satisfação, às vezes, a falta de satisfação, às vezes, é o que nos leva a ganhar mais dinheiro, né? Mas, voltando para o assunto, as oportunidades, perspectivas, por que eu acho que a física tem, né? Ao se formar mais oportunidades que o direito, eu assumo que é um desenvolvimento lento. A física te dá a oportunidade de se formar e continuar na pesquisa e também de buscar empregos alternativos, que no Brasil realmente é uma falha. Então, a gente se apoia na situação em que o desenvolvimento próprio do estudante, o desenvolvimento, a especialização cada vez mais elevada em um crescimento de oportunidades vai crescendo com a sua própria especialização, com seu próprio aumento de estudos, com oportunidades de bolsas que podem se equiparar a um advogado iniciante, e após a conclusão, em cerca de 4, 6, até 2 anos, a pessoa pode e consegue um salário equivalente às profissões de cargos públicos, que são os que são mais almejados no Brasil. E como estamos falando do Brasil, a ideia de startups, de empresas tecnológicas fogem do meu escopo, mas seriam uma defesa muito forte se tendesse a uma perspectiva global. Ok. E aí, Emerson, o que você acha da fala do seu oponente aí, do seu colega? Bom, eu discordo sobre o quesito das oportunidades que ele citou. Inicialmente, eu vou fazer uma afirmação. Não é empírico, não. Uma afirmação? Assim, é uma coisa que existe, mas eu não sei citar a fonte, mas existe. E ele sabe que existe. O ponto é o seguinte. Imagine que... Quantos alunos tem na tua turma, cara? Só por curiosidade, na minha tem por volta de 100 alunos. Na tua, tu tem uma estimativa? Turma 2000 e... Não, que fazem a mesma disciplina contigo. A mesma disciplina. Todos fazem a mesma disciplina, tem 100 alunos. Qual é o máximo de alunos que fazem a mesma disciplina? 20. 20? Beleza. Na sua área, Emerson? Na minha existem turmas, existem disciplinas que tem mais de 100 alunos matriculados. Direito, por exemplo, direito do trabalho, direito previdenciário, que normalmente são as disciplinas que mais reprovam, aí ficam os estudantes residuais, né? Que chamam. Isso não influi na saturação? Também, mas o ponto principal é o seguinte, imaginemos que dos 20 que concluíram a graduação, quantos desses farão uma pós-graduação? Uma pergunta minha para vocês, quantos? Dos 20 que iniciaram com você, quantos farão uma pós-graduação? De 3 a 5. De 3 a 5, perfeito. Na sua área? Eu acredito que de 100, 60, 70, porque alto. Primeiro, é mais acessível. É uma coisa, às vezes é mais barato
e muito mais acessível. São muitas oportunidades de pós-graduação. É claro que tem algumas que não valem de nada, não agregam no conhecimento. Com bolsas dadas pelo governo? Até no quesito com bolsas dadas pelo governo, são mais... Bom, eu vi, o último edital que eu vi da UFPA foram 8 vagas para especialização em Direito Penal e mestrado em... eu não recordo, mas eram 8 para pós-graduação e 3 para mestrado, salvo engano. Tirando o cadastro reserva, listagem residual. O ponto principal é o seguinte, aqui na nossa região, ele não vai ter a opção de trabalhar com a iniciativa privada. E somos pobres. Eu acredito que dá para falar assim, somos pobres e não conhecemos muita gente. O máximo que nós conhecemos é um vereadorzinho que não serve para porra nenhuma. Cultura limitada, né? Isso. Então, eu acredito que é bem escasso mesmo. O que podemos fazer no quesito, no lado da física, é estudar para tentar ficar entre os 3 que conseguem uma bolsa de pós-graduação, especialização e posteriormente buscar um cargo público, que é muito escasso também para a área. O meu ponto agora sobre a minha área, recentemente o STF, eu não sei basicamente se é um enunciado ou algo do tipo, mas ele determinou que os municípios não podem ter mais servidores temporários do que efetivos. Ou seja, um município que tem 500 servidores, desses 500, 251 devem ser concursados. Logo, está vindo uma onda de concursos públicos para municípios. E municípios pequenos são pouco concorridas, né, as vagas. Um exemplo prático que eu tenho é o município de Viseu, que para o cargo de advogado era uma vaga e foram, salvo engano, 32 inscritos. Agora, se formos analisar quantos inscritos são para uma bolsa de física ou para uma profissão pública de física, primeiro que ele vai concorrer com o professor dele, que já vai ser uma dificuldade extrema. E eu, por exemplo, para concorrer com um professor meu, seria só para um cargo de um cargo de nível elevadíssimo, um cargo de juiz, um cargo de promotor, procurador. Eu consigo arrumar um emprego que a remuneração não assim, dá para viver com dignidade, dá para sobreviver, nas palavras dele, sem ter que fazer algo extremo, fazendo o básico que eu consigo. Tirando as oportunidades na iniciativa privada e o trabalho autônomo, que é o que a maioria dos advogados fazem. Bom, se tu for advogado de bandido, tu me ganha, mas a ideia de que a gente tem em todos os lugares do nosso bairro, cada rua tem um escritório de advocacia, tende a nos mostrar que essa busca por concursos acaba sendo um sonho utópico na maioria das pessoas que cursam direito e se formam em direito. Outro ponto é a tendência da pessoa passar 5 a 10 anos sendo terceirizado na iniciativa privada pelo próprio advogado. Por exemplo, eu crio um escritório lá, escritório do meu colega. O meu colega vai contratar o rapaz que se formou agora em direito e vai dar um papel para ele e vai minimizar os custos dele e vai minimizar o salário do meu colega. Digamos. Isso se chama estágio, basicamente. Bom, eu não sei. Eu acredito que em qualquer área há o estágio obrigatório. Atualmente eu sou estagiário da Defensoria Pública e dentre as instituições públicas é o menor salário, é a que paga menos. Todavia, existem estágios voluntários. Principalmente em escritórios de advocacia. Tem um grupo no meu WhatsApp, só descontraindo um pouco, que os advogados eles anunciam as vagas e os estudantes comentam abaixo: e o chicote, eu que vou ter que levar, que tu vai me escravizar? É uma coisa engraçada de se ver. Mas o ponto principal se existe estágio voluntário, existem pessoas que se manifestam para praticar essas atividades de forma voluntária. A primeira pergunta seria o porquê. Aí eu te respondo: para não sair
da fase de estudante, sei lá, como diria o Rousseau, né, sair uma folha de papel em branco, sair minimamente com o básico do conhecimento, saber onde protocolar uma petição, saber quais as áreas ele pretende atuar futuramente e ter o básico. Literalmente, como ele falou, um colega vai minimizar os custos explorando, eu acredito que ele queria falar isso, explorando outro colega. Mas o outro colega ele vai permitir ser explorado para adquirir experiência e prática. Porque, infelizmente, com a saturação do mercado, quem sai da faculdade só com a teoria, sem nenhuma prática, acaba se atrasando um pouco na carreira. E eu acredito que seja assim em qualquer profissão. Bom, então desenvolvimento lento também é um problema do direito, né? Não é só um problema da física. As exceções não são regras, então... Não, é melhor termos um desenvolvimento lento do que não ter um desenvolvimento nenhum. Como os 17 residuais que vão sobrar da tua turma, cara. De 20, como você disse, de 3 a 5 vão para uma pós, uma especialização. Bom, e os escritórios domiciliares também vão ser um resíduo alto da tua graduação. Outro ponto é que, a pessoa tende a se satisfazer com pouco quando esse pouco já está sendo algo muito exploratório. E o cara continua ali, não importa, 5, 10 anos, e para a maioria isso é o suficiente. Mesmo ela reclamando, não tem o que fazer, ela trabalha o dia todo, não tem como estudar para prestar concurso, isso atrapalha. Então, as regras não são exceções. Tá, peraí, senhores. Não, finaliza ele aqui. Ele quer finalizar, Emerson? Tem alguma pergunta? Não, tem mais nenhuma pergunta. Tudo bem, já? Então, considerações finais então aí de cada um, começando pelo Pinho. Considerações finais. Resumindo, por favor, resume. Assistiu até aqui é aquele que foi escolhido, um dos 144 mil escolhidos por Deus no Apocalipse, porque o cara tem paciência com as pessoas mais descriminalizadas da sociedade. Fato. Por ter certas condições sociais, condições étnicas, condições fenotípicas e tudo isso num debate entre as ciências sociais e as ciências exatas, que talvez contribua para alguém, mas contribuiu muito para nós mesmos, para conhecer quem somos, quem seremos e quem um dia nós fomos. E por que, se um dia nós fomos aquilo, hoje queremos ser isso. E aí, Emerson, alguma coisa a dizer? Considerações finais? Bom, se você assistiu até aqui, obrigado. De novo, vai ser a última discordância que eu Pode falar. discordar do meu amigo, porque, Certo, pode discordar. assim, eu acredito que a nossa cor, falando o português claro, a nossa cor, a nossa condição social, Sexualidade. Não, aí não, pô. Também. As nossas condições, elas não deveriam ser mais importantes do que o conteúdo. O que falamos aqui com certeza é mais importante do que Body Splash, do que, sei lá, do que Tigrinho, outras coisas que as pessoas dão importância, do que novela de fruta, por exemplo. Com certeza é mais importante. Todo mundo assiste. Pergunta pra vocês dois aí. Por que as pessoas preferem isso do que estudar física e direito? Procurar conteúdo assim. Bom, isso entraria num quesito da dopamina barata, sabe? Mas direito e física não traz um tipo de dopamina boa também? Boa. Assim, em tese, sim, mas na prática não, porque quando você vai estudar qualquer coisa, podendo ser física, direito, literatura, química ou qualquer outra área, você vai ter um momento de esgotamento mental, que os neurônios já vão estar todos queimados, aí você não vai mais conseguir, mas você tem que continuar porque você tem que aprender, né?
É diferente de ficar rolando feed, fazendo touchscreen, como é que chama? Rolar o feed? Alguma coisa assim. Esse enjoo, não tem esse esgotamento na mente também quando vê Porque TikTok. por causa da diversificação do conteúdo, Mas por causa da falsa sensação de Mas direito e física não tem? Também? Mas não é É a uma mesma falsa coisa. sensação de aprendizado. A gente aprende coisas reais. Ele aprende coisa teórica, eu aprendo coisas reais. O que você tem a dizer essa fala? Eu discordo. Por que você discorda? Sou real, eu estudo a matéria. Física teórica. A não ser se a gente pegar o livro do filósofo de Nietzsche, que ele fala que a realidade pode não existir. O que existe é o nosso pensamento. É algo a se pensar. A ideia de que se a gente sonha que a gente é rei durante 12 horas e tiver 12 horas acordado como escravo, a gente não vai ver a diferença entre os dois. Mas isso é paralelo, né? Só isso mesmo, senhores. Se cumprimentem aí. E esse é o debate, galera. Debate de peso pesado. Direito do lado do Emerson e física lá do Elis. Muito obrigado para quem assistiu. Comer um x-tudo agora, uma pizza. Coca Zero, para aquele... É isso. Pra dar bastante sódio, que o sódio é dobrado na Coca Zero, todo mundo sabe disso. Perfeito.